E o primeiro tempo me parece que foi muito aquém. Ricardo Silva, por exemplo, concordou. O que você pode falar dessa derrota que é bem ruim para o América nessa última rodada? O bicho pega, o América tem risco de ficar fora da semifinal. Boa noite. Boa noite, Calazans. Vamos aos fatos, né? Eu vou falar primeiro aquilo que foi o jogo. Acho que no primeiro tempo, o que eu poderia ter feito em relação à estratégia, poderia ter iniciado logo a construção com 3, para a gente conseguisse atacar logo o lado do bloco defensivo deles. Eles meio que fizeram um 4-2-4 ali, espelhando um pouquinho a nossa construção no 4-1 com o Júlio e o Paulinho mais baixo. E a gente poderia ter progredido melhor a partir disso, né? E a gente acabou que não conseguiu progredir tanto, porque a circulação que a gente poderia ter e os ângulos de passe para entrar logo do lado do bloco defensivo deles, acabou que não existiu. E aí, para o segundo tempo, acaba que eu reajusto isso, né? Com a entrada do Iago e do Cauã, porque aí eu avanço o Paulinho, a gente faz uma construção a 3 e a gente consegue atacar melhor o lado do bloco defensivo deles, o que fez com que a gente empurrasse eles com mais facilidade para trás, né? E afastasse eles do nosso gol, porque no primeiro tempo, por alguns motivos, e esse da circulação foi um deles, fez com que o jogo ficasse mais entre intermediária e intermediária, e a bola deles ficasse um pouquinho mais perto do nosso gol do que aquilo que eu gostaria. Aí no segundo tempo a gente afastou bastante eles da nossa área, a gente ficou muito mais próximo da área deles. Acho que isso foi aquilo que se passou em relação à estratégia do jogo, Calazans. Mas aquilo que... Isso é o que talvez eu controle, e eu vou falando que eu não controlo, talvez. A gente foi a única equipe, de fato, que jogou a cada 3 dias durante 3 jogos. E o preço que a gente está pagando a nível crônico e não agudo, né, a gente está pagando agora. Porque a gente depois do Uberlândia, é o único jogo que a gente faz a cada 4 dias, depois foi o Pouso Alegre a cada 3, o Vila a cada 3, aí o Betim a cada 3. O Betim num campo pesado, que é difícil de mensurar essa demanda física, porque parece uma areia movediça, né? E não é nem questão de dar desculpa, não, é porque realmente, de fato, faz muita diferença. Aí a gente faz o clássico contra o Cruzeiro, onde a demanda física foi, de fato, altíssima. E depois, logo em seguida, essa viagem uma viagem realmente, a primeira vez que eu venho para Tombos, eu não tinha vindo para Tombos nem no Sub-20 quando eu estava. É realmente uma viagem muito pesada. O sol pesa muito mais o jogo no primeiro tempo, né? Depois, quando a sombra vem e aí a gente faz o ajuste estratégico, acho que a gente consegue ter mais força em relação ao nosso adversário. Acho que talvez teve um pouco menos de cuidado com a gente em relação à tabela, porque eu fui olhar, eu acho que não teve nenhum outro time no campeonato que fez 3 jogos a cada 3 dias, como a gente fez. Em relação à arbitragem também, o Murilo... Pô, eu não quero ser um treinador, um treinador que reclama de arbitragem, né? Eu não quero ser um treinador reconhecido por isso, mas o Murilo, ele apita a falta lá em Uberlândia dentro do campo do Jonatas, ele não esperou o VAR. O motivo disso eu não sei qual foi, mas eu me lembro que quando o Jonatas, ele ataca as costas do zagueiro por cima, ele apita em campo e não dá tempo do VAR chamar. E hoje, o lance, eu sei que é um lance interpretativo, o Miqueias não vê o goleiro deles atacando a bola. Eu acho que também teve o Miqueias no espaço que ele dominava e teve o goleiro indo no espaço também que o Miqueias dominava. E assim, o árbitro ele vai... O Murilo, ele vai apitar Campeonato Mineiro Profissional. Ele vai apitar os próximos jogos, ele vai apitar ano que vem. O Murilo apitou muito jogo meu na época de Sub-20. O Michel também apitou muito jogo meu na época de Sub-20. E por incrível que pareça, eu encontro eles agora no profissional. E eles errando, acertando, faz parte da profissão. Eu errando, qualquer coisa que eu erre, porque eu sou um treinador jovem, talvez eu não tenha o tempo que eles vão ter. Talvez eu não tenha uma segunda chance mais à frente, né? E o preço que talvez eu pague por erro de terceiro é muito maior do que o erro que eles vão pagar. Eles vão estar aí, vão continuar apitando, vão fazer jogos de profissionais para os próximos anos, talvez não vão ter árbitros para substituí-los. Eu sei que no que eu faço, aquilo que eu controlo, eu estou tentando controlar, mas aquilo que eu não controlo, talvez eu pague um preço, e pelo que os árbitros fizeram, né? São 3 pontos com o Murilo, poderia ser só 1, poderia ser só 2, mas eu sei que o fato que ele apitou a falta em campo, não teve VAR aquele dia, poderia ter ido pro VAR, e hoje um lance que o Miqueias estava no espaço que era dele, que o goleiro também vai de encontro, vira um lance interpretativo, e aí tá jogado a sorte, né? Então, para mim, tem esses 3 aspectos, aquilo que eu controlo, que foi o primeiro tempo. Acho que a gente poderia, naquilo que eu controlo, poderia ter sido um pouco melhor pelas minhas decisões. E aí tem o que eu não controlo, que é as viagens e a logística, e depois o que o Murilo acho que fez
nesses 2 jogos. Contra o Atlético ele fez um grande jogo, né? E eu espero assim também, que a arbitragem, porque eu já vi que tem polêmica para a arbitragem do Clássico, né? A federação escolheu um árbitro que já teve polêmica em outra hora. Então tudo que fizer acontecer, mano, que elas vai estar sob julgo de todo mundo. E eu espero que seja um jogo honesto, naquilo que precisa ser honesto, para que o campeonato para a última rodada vá também de maneira muito honesta, que é o que o campeonato merece e precisa. William, Luciano da Rede Globo, a chance de classificação ainda existe, ainda está viva. A América está viva nessa classificação. Queria que você falasse o que dá para jogar para frente, né? Você falou muito, realmente, uma viagem desgastante, teve poucos dias, agora vai ter uns dias a mais, o time descansa amanhã. O que dá para pensar para o próximo jogo? O América, que é um time que finaliza tanto, hoje não encontrou esse caminho da finalização, tanto quanto nos outros jogos. O que dá para falar do próximo, né, contra o Aimorés, na quarta-feira? Ludi, assim, eu vinha falando que a gente não era um time perfeito, porque a gente vinha ganhando com o melhor ataque, enfim, o melhor saldo de gol. Também não somos um time imperfeito, porque a gente perdeu hoje. É preciso sempre olhar de maneira equilibrada todos os aspectos, né? A gente vai voltar hoje para BH, vou ver aquilo que é preciso ser feito. Vou ter que secar o nosso rival, né? Vou ter que secar o Atlético, porque a gente entra na última rodada só dependendo da gente. Ou a gente sabe também que a Tombense tem um jogo difícil contra o Vila, né? Na última rodada, o Vila brigando para não cair. A gente sabe que é um jogo complicado. O que eu quero fazer junto dos jogadores é controlar bem as coisas que a gente pode controlar no jogo contra o Aimorés, fazer uma grande partida e esperar para ver qual vai ser, como a gente vai entrar no jogo diante do Aimorés, né? Óbvio que a gente queria entrar dependendo da gente, das nossas forças no último jogo, mas o campeonato foi um campeonato equilibrado durante todo o percurso. Eu queria elogiar a torcida do América. Eu sei que muitos torcedores vieram de BH hoje, estiveram aqui. E por acaso eles estiveram bem acima da nossa entrada do vestiário, né? Muitos apoiaram a nossa saída do campo hoje. É raro no nosso país ver uma torcida apoiar o clube como a torcida do América apoiou a gente hoje até no final do jogo. Isso mostra a grandeza e sentimento deles e de fato a gente precisa muito deles nesse momento, né? E eu fico orgulhoso com o que eles fizeram aqui, porque eu até ia sair pedindo um pouco de desculpa para eles ali, né? E eles, deram um apoio aqui para nós e isso mostra o quanto tem grandeza a torcida do América em sentimento e aquilo que a gente precisa fazer para poder dar orgulho para eles e para que eles tenham uma temporada feliz e que eles desfrutem da nossa equipe dentro do campo, né? Então fica também esse registro de grandeza em relação à nossa torcida hoje aqui em Tombos. William, você teve estreia hoje aí, né, do Iago. Eu vou confundir isso aqui pro resto da minha vida. Eu também. Souza. Eu sempre confundo o Santos com o Souza. E é um daqueles que vai ficar sobre sua observação. Me parece que entrou muito bem, o Cauã tá se soltando. O que dá para falar dessa molecada? Outra vez, vários atletas da base em campo. Enquanto os outros reforços pós-Mineiro não chegam, dá para observar bem, em circunstâncias. Acha que essa turma tá entregando o que você tá pedindo? Eu continuo orgulhoso dos nossos jogadores que vieram da base, né? Eles, de fato, têm postura de homem dentro do jogo, né, Calazans? O Cauã Diniz tem muita personalidade, o Iago tem muita personalidade, o Samuel depois entra ali em um falso extremo, um falso lateral e também faz boas ações em profundidade, chuta uma bola perigosa no segundo tempo, né? E eles vêm num grande jogo, num clássico difícil que foi contra o Atlético. Aquilo que eles precisam demonstrar, eles estão demonstrando, que é ter muita personalidade, a personalidade que a gente conhece em relação aos jogos que eles fizeram lá atrás na base, né, e despertaram tanto orgulho no nosso torcedor. E acho que o América tem de fato o nome, né, o DNA formador e parte da torcida fala que precisa ser transformado em aproveitador. E acho que esse é o caminho mesmo. Acho que o América não é a derrota de hoje que vai tirar o brilho desses jogadores e nem o brilho daquilo que a gente vem fazendo durante a competição. Nos deixa lições, né, para um primeiro tempo debaixo de um calor igual foi hoje, para que a próxima vez a gente encare esse mesmo cenário, partindo de mim primeiro, óbvio, como comandante deles, para que a gente tenha melhor performance daquilo que a gente pode fazer. Queria que você falasse desse adversário definido na Copa do Brasil. Dos adversários, vocês pegaram talvez ali um dos mais chatinhos. Não é fácil jogar contra o Cascavel lá no interior do Paraná e mudou o regulamento, então o empate não é do time visitante. O que dá para falar dos cuidados, dos perigos desse jogo contra o Cascavel pela Copa do Brasil? Eu ainda não vi, Calazans, o time do Cascavel, mas tenho acompanhado o Campeonato Paranaense, né? Sei que é uma equipe
É sempre difícil jogar lá, né? Uma equipe agressiva, uma equipe intensa, uma equipe que duela. Eu quero pensar muito no Aimorés, e aí depois quando a gente for para a semana do jogo do Cascavel, pensar no Cascavel. O regulamento, é o que é, a gente poderia pegar um time talvez de um outro nível, a gente pegou o Cascavel, e um time que quer chegar em qualquer competição. Eu acho que aí o que diz respeito ao adversário a gente não pode escolher, né, Calazans? A gente enfrentou ele agora, poderia enfrentar depois vai enfrentar outras grandes equipes, se ir passando de fase a fase. O que a gente pode fazer é tentar merecer um resultado positivo diante de uma boa equipe como é o Cascavel, para a equipe avance. A gente precisa muito avançar de fase, né? Até para que o clube tenha uma sequência boa durante a temporada dentro dessa competição.